Tudo bem, segundo ano? Segue aí, então a nossa videoaula, a atividade 2, leitura e análise de mapa, das páginas 106 e 107. Vamos lá? Como foi estudado anteriormente, em decorrência da nossa herança histórica, atualmente a população está distribuída irregularmente pelo território brasileiro. Há maior concentração na região litorânea, como ilustra o mapa a concentração da população faixa litorânea. Assim responda às questões propostas. Hoje, atualmente, no caso, a população está distribuída de modo irregular pelo nosso território, ou seja, tem locais onde existe uma grande concentração populacional e tem locais do nosso país, regiões, que tem uma pequena concentração populacional. Isso é uma herança histórica. E essa herança histórica ela vem lá da nossa colonização. A colonização, ela é um fator político e econômico. Político porque quando eu penso em ocupar esse território, planejar ele, é uma ação política que vem da colonização. E quando eu penso em implantar uma atividade econômica, ela é um fator econômico que vem da colonização também. Questão A. De acordo com o mapa Concentração Populacional Faixa Litorânea, quais fatores políticos e econômicos justificam esse processo? Procure citar exemplos de características atuais do espaço brasileiro, cuja origem se relaciona ao passado colonial do país. Então aqui eu tenho o mapa 1, concentração da população na faixa litorânea. Aqui na legenda está dizendo assim, ó, faixa de 200 km do litoral, que concentra cerca de 58% do total da população do Brasil, da população total do Brasil. Então, essa faixa que vocês estão vendo aqui, ó, ela tem de largura 200 km. E dentro dessa faixa aqui, vivem 58% da população brasileira. E nessa área toda aqui, nesse imenso território nacional, vivem 42%. Isso é uma concentração populacional muito grande. Mais da metade do país, ou seja, quase 60% vive aqui nesse pedacinho aqui, ó. A região nossa aqui também, Bragança, está dentro dessa faixa. E a origem disso daí é a colonização, tá? Colonização que é caracterizada como um fator tanto político como econômico. Eu preparei alguns mapas aqui para vocês entenderem melhor essa concentração populacional aí na faixa litorânea. Então vamos lá. Então, tem aqui o mapa do Brasil, conforme a legenda ele está dividido aí por regiões. E quando os portugueses aqui chegaram, né, eles chegaram primeiramente na região nordeste, e depois com a implantação das capitanias hereditárias, começou a distribuição aí de pessoas e de atividades econômicas também pelo território, tá? Então, foram aí a pecuária, no caso a plantação de cana-de-açúcar, e começou essa movimentação pelo território. Só que o que é interessante notar também é que essas atividades econômicas, elas também estavam concentradas próximo do litoral. Então, onde tem economia, onde tem trabalho, vai ter população. E a população vai girar em torno de tudo isso daí. Então, assim começou o processo de ocupação do nosso território. Para vocês aí entender melhor, eu criei uma tabela aqui de passado e atualidade e preenchi dois itens. Então, a concentração de terras no Brasil é herança do que? Das capitanias hereditárias. Concentração de pessoas próximo ao litoral também é devido às capitanias hereditárias. Aí eu coloquei mais três itens. Colocação do Brasil na economia mundial. O Brasil hoje ele participa da economia mundial como? E no passado, o que foi feito aqui no Brasil? O que foi implantado para que o Brasil participasse da economia mundial? Outra característica presente na atualidade é a arquitetura. Qual que é
origem dessa arquitetura? O patrimônio histórico, aquelas vilas históricas, né, como Ouro Preto, onde foi descoberto ouro e diamantes. Tá? Então, qual que é a origem desse patrimônio histórico? Vocês vão responder para mim essa tabela lá no formulário. Então, a atividade da nossa videoaula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais e até a próxima aula.